Já o Vasco vendeu o Léo Pelé para o Atlético Paranaense até nenhuma novidade. 12 milhões e meio de receita, certo? Mas o clube ainda não pagou a maior parte da grana que deve ao São Paulo pela aquisição do zagueiro. A operação havia sido fechada em 17 milhões de reais e o Cruz Maltino só repassou 45% desse dinheiro, o que fez com que o São Paulo, inclusive, fosse à Justiça Tricolor, que recentemente chegou a um acordo com outro carioca, com o Botafogo. John Textor e Júlio Casares selaram um acordo para pagamento de dívidas pelo Lucas Perry e pelo Tietê, e essa dívida será paga em 6 parcelas, vencendo a última no mês de maio. Mudando aqui de assunto, vamos falar sobre mercado, vamos falar sobre venda, porque a informação de última hora é que o Benfica quer atacante do Vasco. Como não lembrar do atacante Cleiton Silva, que inclusive pertence ao Vasco. O Vasco esse ano realizou a compra do jogador por cerca de 3,5 milhões de euros. E o jogador Cleiton Silva, ele vem sendo um dos destaques do campeonato português. O jogador chegou ali, né, como centroavante, camisa 9 do Vasco, não foi muito bem aproveitado na ocasião pelo técnico Ramon Dias e teve a sua transferência por empréstimo para o Rio Ave. Rio Ave, que também é um dos clubes do bilionário grego Evangelos Marinakis. E lá ele vem se destacando e vem chamando a atenção não só do Benfica, mas de outros clubes da Europa. A informação é o seguinte: o Benfica demonstrou interesse na contratação do atacante Cleiton Silva e há também sondagem de outras equipes europeias do jogador de 25 anos. O atleta pertence ao Vasco da Gama, está emprestado ao Rio Ave, onde é o terceiro artilheiro da Liga Nacional. Vou trazer aqui, a título de informação, alguns números, né, do Cleiton Silva esse ano. O jogador teve 7 gols e 1 assistência em 15 jogos. Portanto, falando de valores, nesse momento, né, segundo o site Transfer Market, ele tem um valor cerca de 3, milhões de euros. Na cotação atual são 22,6 milhões em reais. Então é um valor que pode agregar para os cofres cruzmaltinos, já que o jogador não foi tão utilizado assim na sua passagem aqui pelo futebol brasileiro. Agora vamos falar sobre retorno confirmado. O Olímpia oficialmente confirmou a saída de Manuel Capasso. O defensor vai retornar ao Vasco da Gama após o fim do seu empréstimo agora no dia 31 de dezembro, mais conhecido como amanhã, e deve se apresentar no CT Moacir Barbosa para inteirar juntamente, né, a equipe profissional que está nessa pré-temporada, que hoje, mais uma vez, foi um dia de um intenso treinamento. Bom, vamos falar agora sobre reviravolta de última hora em negociação. Inclusive, jogador que já está no Brasil, já está no Rio de Janeiro. O Fluminense, junto ao River Plate do Uruguai, comunicou a transferência do atacante Joaquim Lavega, que já realizou exames médicos e esteve nessa segunda-feira no CT Carlos Castilho para assinatura de contrato de 5 anos. O Fluminense adquiriu o direito do atleta que tem 19 anos, é canhoto, tem passagem pela seleção de base uruguaia. Um detalhe já vou trazer algumas observações em relação a essa negociação, porque acaba sendo uma oportunidade de mercado perdido. A gente bateu nessa tecla durante essa negociação. O Vasco teria que estar muito atento pela facilidade na negociação com esse jogador. Assim como foi o Lúcio Rodrigues para o Bahia. O Bahia, claro, teve ali a maior contratação do Nordeste. O Lúcio Rodrigues valeu 60 milhões. O jogador, se for colocar em valores, de fato é muito caro pela atual condição financeira do Vasco. Mas o Joaquim Lavega é mais um destaque uruguaio e numa oportunidade de mercado chegar de graça. A questão é que a informação, segundo o jornalista Valentim Turello, jornalista, né, periodista do Uruguai, o atacante do River esteve muito perto de fechar com o Vasco, mas a oferta do Fluminense foi superior. Ele, antes do término do contrato, para garantir lucro ao clube que o formou.
Então, basicamente, foi uma negociação ali direta com o River Plate e Fluminense por conta de lucros, por conta de valores, que acabou atraindo o jogador para o Fluminense, que já chegou no Rio de Janeiro e já fez exames no CT Carlos Castilho. Bom, mudando aqui de assunto sobre essa questão de mercado da bola, já esclarecendo os fatos aqui do Joaquim Lavega, o Vasco teve um faturamento em 2024 de 76 milhões, valor bruto. O Vasco faturou 76 milhões em 2024 com o Brasileirão, a Copa do Brasil e valores atrelados à bilheteria. Só em bilheteria foram mais de 30 milhões em reais. Uma coisa a se pensar é que futuramente, com o São Januário reformado, ampliado, esses valores vão se superar, até por conta da grandiosidade da torcida cruzmaltina. Se tratando em premiações, 49,2 milhões em relação à posição nas Copas e no Campeonato Brasileiro, 22 milhões pela Copa do Brasil, 26,4 milhões pelo 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Então são valores aí que vão agregar para os cofres cruzmaltino por conta, em questão de contratação, salários em dia, a informação que se tem até o momento, os salários de funcionários da SAF, do Clube Associativo, todos estão em dia. E o próprio presidente Pedrinho falou sobre 3 meses autossustentável em relação ao início da temporada. O fato é, sempre falando sobre isso, o Vasco precisa de um investidor para a questão do seu futuro, para o futuro na questão financeira, para o oxigênio financeiro do clube. Tendo mais alguma novidade em relação ao mercado da bola, janela de transferência, a gente está aqui de olho. Voltamos em um plantão urgente. Galera, peço que você compartilhe e deixe o like. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se. É sempre muito importante também a sua participação, a sua interação aqui no chat com a gente.